Boa noite, nossa tripulação maravilhosa, para mais uma parada 747 no nosso querido, amado, idolatrado Pod Travel. Ô, Carla, você sabe o que eu tava pensando? Eu tava pensando aqui que se a gente for contar a quantidade de meninas pra quantidade de meninos que a gente trouxe, a mulherada tá tá viajando mais, pelo jeito. Pois é. E aí, hoje, tanto que a gente fala do inglês e da importância do inglês e o quanto que a escola tem nos ajudado e Sabe o que a gente trouxe hoje? Ai. O próprio CNPJ. Você quer saber? Você quer saber tudo sobre escola de inglês? Não, isso não só inglês. Espanhol também. Assim não mistura. Espanhol também. Gente, vocês vão amar conhecer melhor ela. E aí ela vai poder falar ainda melhor do que a gente, né, Carla? A respeito do quão maravilhoso é você fazer um curso de inglês. Por favor, Carla, faça as honras. Gente, hoje então nós estamos aqui com a maravilhosa, maravilhinda Maria Clara. Seja muito bem-vinda ao nosso Pod Travel. Que honra estar aqui legal com vocês, gurias. Muito, muito bom mesmo. Carla, minha ex-aluna, né, que estudou tanto tempo na Rock, foi tão próxima da gente. A Bárbara, nossa aluna agora. Mulheres que eu admiro muito. Muito bom estar aqui. Obrigada. A Bárbara tá indo, daí eu acho que eu vou fazer mais um pouco. eu vou fazer mais um pouco. Mas tudo na vida é persistência, né? Com certeza. Mas sabe que eu sou muito grata, e já falei isso em vários episódios aqui, que eu sou muito grata à escola, que caiu assim de paraquedas na minha vida, porque a Rockefeller tinha acabado de abrir em Cascavel, e eu estudei a metodologia, dei uma olhadinha, e eu tava, justamente naquela época, eu tava estudando sobre o tipo de ensino, esse tipo de ensino da Rockefeller, que depois você pode falar um pouquinho mais. Que eu tava querendo aplicar com os meus alunos. E eu falei assim, me parece interessante, fui, gostei. E assim, a minha forma de vivenciar as minhas viagens mudou completamente. A partir, né, antes da Rockefeller e depois da Rockefeller. Tanto é que, depois disso, várias pessoas foram pra Rockefeller, porque eu falei, não, vai lá. Que máximo saber. Justamente, inclusive, tem uma aluna, talvez você lembre, a Suelen, que ela fez um intercâmbio de 5 meses na Europa, para exercitar o inglês logo na sequência da formatura dela, né? No inglês da Rockefeller. Então, assim, ela pôde trabalhar, ela fez um mochilão super legal, que a gente quer trazê-la, inclusive, aqui, trabalhando em hostel, ela foi trabalhar até em criação de abelhas, exercitando o inglês, porque ela tinha que falar obrigatoriamente. E ela foi com uma serenidade, assim, com uma tranquilidade, sabendo que ela daria conta, justamente porque ela estudou da maneira que é bastante eficaz, né? De uma maneira bem senão é desesperador, né? Você ir pra um lugar, como é que eu vou me comunicar? Nossa Senhora. Mas você se comunica em inglês desde criança ou é uma coisa adulta? Não, o inglês tá na minha vida há muito tempo e eu tenho muita gratidão à minha mãe, que é minha sócia lá na Rockefeller, porque ela já trabalhou com a educação há já muitos anos e ela nunca deu a opção, tipo, quer estudar inglês ou não, filha? Como muitos pais hoje entrevistam, né? Sempre foi um pré-requisito obrigatório para nós. E ela era professora. Então, a gente passou por várias metodologias, tivemos várias fases de desânimo, de falar, ai, meu Deus, não aguento mais, mãe, nossa, não acaba nunca. E aí, a gente mudou de metodologia. Então, assim, eu passei por muitas escolas e senti na pele a frustração de falar, tá, eu estudo há 1000 anos e eu não falo. Como que é isso, né? Eu acho que isso o problema sou eu sou travada, eu não sei falar. Aí chegava um estrangeiro, eu ficava pink, não conseguia conversar e pensava, gente, o que eu tô fazendo nesses lugares que eu tô estudando, que eu não aprendo a falar? E aí depois, quando a gente conheceu a Rockefeller, assim, a Yara, principalmente com DNA pedagógico, se apaixonou pela metodologia, por tudo que todos os diferenciais. Então, assim, o inglês sempre esteve na minha vida e continua até hoje, mas, assim, eu falo inglês e estudo inglês há muito tempo. Conta um pouquinho para nós da sua trajetória como profissional. Como é que você chegou até aqui? Vamos abrir uma escola de inglês. Como que esse ponto surgiu na sua vida? Eu sou meio tipo a Carla. A Rockefeller surgiu na nossa vida, assim. Eu sou formada em administração, fiz um MBA de gestão empresarial,
pessoal, mas nunca tinha trabalhado na educação e também nem na área comercial. Mas eu sempre fui, assim, bem comunicativa. Na faculdade vendia coisas, assim, sempre estava envolvida em algum rolo de comércio, um brinco. Pulseirinha de miçanga. Brigadeiro, lingerie. Eu tenho uma tia que tem loja de sapato, vendia também. Então, assim, sempre eu estava envolvida em alguma coisa. O meu irmão fez um intercâmbio. Quando ele voltou, ele trouxe um monte de coisa. Eu falei, você não vai dar, eu vou vender esse negócio. Não tinha muito na época aqui. E aí, a minha mãe estava num outro emprego que ela tinha e a Rockefeller queria expandir. Uma curiosidade bem legal é que os fundadores da marca são de Cascavel. Não, mesmo? sério? Olha que interessante. Que É por isso que brilha, né? Por isso que é sucesso. Por isso que é sucesso. Sim, eles são aqui de Cascavel, a Renata e o Romeu. O Romeu foi um dos fundadores da Plantar. E aí foram embora já há muito tempo. Então, eles, o berço deles é Cascavel. E eles queriam muito, né, ter uma Rockefeller, é uma franquia, mas eles queriam ter uma unidade aqui na cidade natal deles. E aí, nisso, assim, pessoas que se conhecem, né, e cruzam. E aí surgiu pra Yara. A Yara abriu inicialmente e daí 6 meses depois eu entrei pra gente fazer um teste, né? Se a coisa iria funcionar na relação familiar e profissional. Faz 10 anos que a gente tem a escola e desde então tem funcionado, a gente tem tudo bem separadinho. Eu sempre tive facilidade com idiomas, com a comunicação, então é uma coisa que brilha meus olhos porque a gente tem um propósito, né? Não é só vender, tipo, vou vender uma bucha para ele. Uhum. É um negócio que transforma a vida das pessoas. Então, a gente, como empresa, tem esse propósito de ser ponte entre as pessoas e os sonhos delas. Cada um entra lá com um sonho, né? É profissional, é pessoal, é uma conquista. Então, a gente leva isso muito a sério. Ai, e aí, legal. a gente faz isso com... Já vou chorar. Eu acho que isso, assim, a Rockefeller, eu tenho muito orgulho de falar, a gente é um case de sucesso dentro da rede. Esse ano a gente fez 10 anos. Vocês sabem que ter uma empresa no Brasil é muito desafiador. Mas acho que é justamente porque a gente faz com todo o coração, assim, toda a dedicação de fazer dar certo, de tornar cada aluno especial. Isso aí. Ó, eu vou fazer um agradecimento, então, aqui pro Brasil, pro mundo. Yara, muito obrigada por ter criado sua filha. É uma mulher, assim, competente, que vai lá, arrisca, tenta. E você, com seu espírito de professora, trouxe, então, pra gente a oportunidade de conseguir os nossos sonhos, cada um como a sua filha linda aqui tá falando, né? Cada um com o seu desafio, né? O desafio de viajar, o desafio de estudar, o desafio pessoal por qualquer outro motivo. Assistir um filme em inglês, né? Não quero mais assistir com legenda, nem dublado, quero assistir. Então, parabéns pelo sucesso. Vamos lá, continuando. Maria, e conta pra mim, então. Qual foi a primeira viagem que você fez pro exterior? Assim, uma viagem que te marcou. Às vezes a gente fala aqui que a primeira viagem Paraguai. é o Paraguai, né? Aqui a gente, Sempre o Paraguai. Aqui a gente sempre foi pro Paraguai. Mas aquela viagem que despertou em você um coração viajante. Então, eu tenho uma história, assim, bem legal. Eu sou bem internacional, né? Porque eu tava contando pra Bárbara. A família do meu pai é mexicana. E a família do meu pai é bem espalhada pelo mundo, né? Então, eu tenho família no Canadá, nos Estados Unidos, na Gente, Grécia. Minha família mora em Medianeira. A minha mora em Nova Santa Rosa, tá tudo bem. Luxemburgo, eu tenho um tio que morou muito tempo na Venezuela, quando era bom morar na Venezuela, né? Quando a Venezuela tava, assim, crescendo muito. Ilhas Margaridas. Então eu tenho, assim, família pelo mundo inteiro. E aí fora, Argentina, Paraguai, assim, que é muito comum pra gente, né? A minha primeira viagem internacional foi pro México, que é onde tá a família do meu pai. E aí, assim, a criança, né, a gente acha o máximo, um avião, assim, tudo novo, né, uma cultura, por mais que a gente sempre tenha tido contato, o espanhol, pra mim, é tão natural quanto o português, porque o meu pai nunca falou português com a gente dentro de casa. É mesmo? Nunca. Gente, eu sempre tive muita curiosidade como é que é famílias bilíngues. Porque eu conheço vários casos em que o pai é americano, a mãe é americana. E aí você vê que a mãe fala com a criança em inglês, ou o pai, e o outro fala em português. E a criança se comunica, Tá tudo certo pra criança. tranquila. Quanto antes, assim, até hoje na área da educação, quanto antes você expuser a criança a um segundo idioma, mais natural, mais fácil é para ela. Então, para nós, é diferente de estudar numa escola, né? A minha foi uma criação bilíngue. Então, a gente aprendeu, assim como quem tem um pai que fala inglês ou qualquer outro idioma,
porque não tem uma tradução. Então, o pai fala o tempo inteiro, como se ele estivesse falando português. E aí, a gente tinha o nosso idioma materno, português, que a minha mãe falava. Então, a única oportunidade que ele falava em portunhol com a gente era na frente dos professores da escola, assim, para ter esse respeito de falar o mesmo idioma do professor. Mas, de resto, era 100% espanhol. Então, a gente sabia entender. Tipo, todos os comandos, tudo que ele falava, a gente punha muita palavra em espanhol no meio do português, assim, sabe? Uma mistura bem natural. E a minha mãe falava sempre português com a gente. E entre ela e o meu pai, eles falavam em espanhol. Interessante, mas isso foi um acordo deles? É que ele, acho que foi sim, né? Também, mas assim, pra ele era muito natural, né? Falar o idioma dele e ele queria manter isso, né? A família toda longe da gente, né? 30 anos atrás, sim. Contato de carta só, não existia FaceTime, não tinha nada disso. Então, ele queria manter essa raiz. Então, assim, todas as tradições, as comemorações, tudo era muito, assim, forte pra gente. A comida... Ele trazia pra dentro de casa as comemorações, as datas festivas. Eu fui aprender a comer abacate com açúcar com meu marido agora. Porque a gente nunca comeu abacate. Era sempre guacamole. Ai, que delícia. Ai, eu amo. E assim, e quantos anos você tinha quando você fez essa viagem pro México? Que você foi fazer essa 7. visita? E você tava comentando aqui com a gente, porque eu faço já a entrevista antes, desculpa. Mas você tava comentando que não é um destino tão comercial pra nós brasileiros, o destino que você foi. Que pra onde que é? Onde que fica? A família do meu pai, eles têm família pelo México todo, mas os meus avós moram em Querétaro. Uma cidade maravilhosa, é capital de um estado, Querétaro também. Vocês dão um Google. Vou dar um Google, com certeza. Maravilhoso, porque assim, é uma cidade que é patrimônio tombado pela Unesco, é bem no centro do México, assim, 3 horinhas você tá na cidade do México. Então, tem a parte antiga, que é totalmente preservada, assim, a arquitetura colonial, né, tombado pela Unesco, mas tem toda a modernidade de ser um país ao lado dos Estados Unidos, então com todas as redes de fast food, toda a tecnologia, é uma cidade, assim, bem urbana, mas que mantém todo esse lado colonial, e o México, assim, é porque eu morei lá, né, e assim, sempre esteve muito na minha vida, mas eu nunca vi um brasileiro que foi pra lá e falou que não gostou do México. Nunca vi também. E os mexicanos são incríveis, né? Inclusive, o México é um dos países dos que eu fui até hoje em que eu mais me apaixonei pelo povo. Assim, é incrível. Você se sente, tipo, o best friend deles desde o dia que você pisa lá. Exatamente. E eles têm muito amor pelo brasileiro. Assim, você falou que você é brasileiro, parece que as portas se abrem. Sim. Então, eles gostam muito dos brasileiros, mas eles são muito acolhedores com todo mundo, assim. Então, eu morei lá quase 1 ano e tive a melhor experiência, porque diferente de quando você vai de turista, né? Que você vai numa rota mais, assim, turística. Sim. Eu tive a oportunidade de conhecer a cultura, as tradições, as comemorações. Eles são muito apegados às tradições. Então, eles comemoram tudo assim desde muito tempo. É um país bem religioso. Então, assim, parece que você consegue viver muito mais intensamente o México, né? Que eu tive essa oportunidade estando lá. Porque aí eu pude celebrar todas as datas que teve durante o ano, conhecer realmente as pessoas, melhorar muito o meu nível de espanhol. Que a gente aqui jura que rasga o espanhol, né? Aqui na fronteira todo mundo fala, não, espanhol eu me viro. É igual quando você chega lá em Buenos Aires, aí você lança teu portunhol, aí a pessoa olha pra você, como? Perdão? Perdão? Não, eu falo, eu desafio quem jura que rasga o espanhol a falar com a Vanessa, que é a maestra lá da Rock, que é colombiana. E ela fala rápido. O áudio dela eu não posso escutar no e-mail. Tem que ser no 1, senão eu não dou conta. Os colombianos têm isso também, né? Na verdade, não os colombianos, tem isso na língua espanhola também, né? Eu acho, assim, que o latino é muito acolhedor, assim. Quem já teve experiência de ir, né, para países Europa, Estados Unidos, é muito diferente, assim, esse calor que o latino tem de receber, de se esforçar, tentar entender o cara que não tá falando português, tentar explicar, chamar pra ir na casa dele, chamar pra um churrasco, né? Ele inclui na mesa de almoço da família uma pessoa que acabou de conhecer. Todos os amigos que eu já fiz até hoje nos Estados Unidos eram mexicanos. Mas no México eu tive uma situação que você estava falando dessa questão do acolhimento, que nós paramos para perguntar que a gente queria um restaurante que os locais frequentavam. Sim.
Daí eles falaram assim, a gente tá indo pra um, quer ir junto? E nós fomos, foi toda a minha família, a gente tava em 10. Eles são assim. Pensa, a gente fechou o restaurante praticamente, que era um restaurante pequeno, não era um restaurante turístico. Uma comida do fim do mundo, de deliciosa, super barata. E a gente riu a noite inteira. Porque imagina, né, com os locais ali, e eles também estavam se sentindo honrados. Sim, eles são assim, eles são muito hospitaleiros, muito acolhedores, sabe? Tipo, eles falam muito assim, Mikasa e Sukasa. Então, tipo assim... Sim. Então, assim, a casa deles, realmente, eles te estendem como se você fosse a visita mais importante. E assim, e o que é uma cultura de uma comemoração deles que eles têm? Porque eu acho que a nossa cultura ela é muito americanizada. Então a gente não comemora, mas você sabe o que é um Halloween, você sabe o que é um Thanksgiving. Ai, que uma ação de graças e tudo mais. Só que no México, que tá muito mais aqui do lado, e quem sabe a maioria das pessoas visite mais o México ainda do que os Estados Unidos, muitas pessoas não sabem. O que é, assim, uma comemoração para eles que é muito forte para eles? Eles têm muito forte lá o dia finados, né? Dia de los Muertos, que eles comemoram igual a gente vê nos filmes infantis. Ai, eu chego a me arrepia porque é meu filme favorito. Eles têm isso realmente, assim, de comemorar, de levar a comida preferida do morto no cemitério. Então, isso realmente é uma tradição bem forte. No Natal, eles têm bem, assim, a comemoração, eles chamam pedir poçada, que é passar nas casas para pedir. Igual Jesus fez, os pais, né, de Jesus, o caminho para pedir abrigo. Isso é bem forte, eu participei. Então, como é um país bem religioso e muito católico, assim, né? As tradições católicas são extremamente fortes, como eu nunca tinha visto no Brasil. Mas, assim, eu diria que o Dia de los Muertos é um dos mais. E o Dia da Independência, assim, que eles comemoram muito também. E a Rockefeller, além de inglês, também tem curso de espanhol, né? Tem o curso... Com a mesma essência, 2 anos e meio, ênfase em conversação, com uma professora colombiana. Então, é muito diferente você estudar com um nativo, né? Ela traz muito da cultura hispanohablante, como ela diz. Então, ela é toda intensa. E aí, a gente tem esses 2 idiomas. É muito, muito legal. E desde que idade que as crianças, que vocês começam a participar, assim, a oferecer para as crianças o inglês ou o espanhol? Inglês a partir dos 6 aninhos, porque o espanhol a partir dos 15, porque a metodologia prevê dessa maneira. Mas o inglês a partir dos 6, porque a gente segue a temática bilíngue, que é uma correlação entre o conteúdo que a criança está aprendendo no colégio e o que ela vai aprender na Rockefeller. Então, não é tipo, vou lá só pintar. É conteúdo de matemática, geografia, história, em inglês. E aí, hoje em dia, a gente, na nossa época, a gente entrava, todo mundo que era de 80, todo mundo que era de 81 juntos. Hoje existem as linhas de corte, né? Para que a criança entre com 6 aninhos no primeiro ano. Então, que aí, quando ela já está cognitivamente, assim, a maturidade pronta para a alfabetização. Não precisa estar alfabetizado para estudar na Rockefeller, mas a gente segue essa linha de corte pelos conteúdos dessa correlação do conteúdo bilíngue. Mas acho que hoje em dia, 6 anos, ele já tem uma... Não, mas o Otávio vai fazer 6 anos sábado. E eles esse ano na escola ainda não é alfabetização. É pré-alfabetização. O meu ainda tem 3. O meu ainda tem 3, não sei. Não o Otávio faz 6 esse ano, mas assim, a alfabetização é só o ano que vem. Legal. É uma pré-alfabetização. Mas é justamente por esse espaço que existe entre uma criança que faz em janeiro e uma que faz em dezembro, né? É muita diferença. Então, hoje o MEC estabelece essa linha de corte para que eles entrem ou com 6 completos ou ali já quase completando 6 aninhos. E assim, você sabe que um dos motivos que me fez procurar Rockefeller quando eu fui para lá foi porque a escola do Otávio, ela é bilíngue. Sim. Então, ele na terça e na quinta-feira, eles têm aula em inglês. Aí ele me traz tarefa. Os pais têm que saber. E o Pablo lá em casa é o prof, mas quem faz a tarefa sou eu. Né? Gente do céu. Ai. Eu, quando faço com os meus filhos, eu penso, como é que esses pais que não falam inglês fazem a tarefa? Não dá? Que também é meio vergonhoso, né? Pera que a mamãe vai procurar aqui no Google Tradutor. Você não a mãe é que sabe tudo, né? Exatamente. Aí agora, por isso que quando eu fui procurar, foi por isso e por viajar também. Sim. Que é assim, uma das principais coisas que eu tenho vontade. Eu sempre viajo com o Pablo. E o Pablo é fluente em inglês. Mas
Mas quando eu chego no lugar, eu gosto de eu conversar com a pessoa. Ah, é inigualável. Né? Eu inigualável. quero conversar. E aí, olha, a Rockefeller, o dia que eu mandei uma mensagem na escola, eu mandei pro pessoal da escola uma mensagem lá de Las Vegas. E eu mandei assim, gente, eu tô aqui e eu que pedi informação. Mas é que não tem preço. É tipo você aprender a ler, né? A criança, quando aprende a ler, ela passa o tempo inteiro assim, ó, lendo tudo. É verdade. É tipo isso, é tipo, tira uma venda dos Exatamente. olhos e te abre para um mundo de possibilidades, que é falar um segundo idioma, porque é muito diferente. A gente tá falando aqui com quem gosta de viajar. Não se compara, você Não, com um guia, não ou você faz. fica ali, amor, fala tal coisa, o que eles falaram, do que você falar, me viro. Deixa comigo. Vou fazer meu rolê, vou falar com um nativo, vou num restaurante. É um processo muito mais imersivo na cultura, né? Você consegue conhecer muito mais do que se você ficar ali, tipo, só vendo o que o guia vai traduzir pra você. Você sente diferente, na verdade, as coisas. Eu já falei isso aqui. Quando eu estou falando uma outra língua, eu sinto aquilo que eu estou falando, eu sinto diferente do que se eu estivesse falando em português. Claro. Porque ele tem um sentido diferente, a entonação, a forma como você vive, como você fala. Então, assim, isso é essencial. Essencial. E conta pra mim, quantos países você já visitou? Eu até fiquei pensando antes, mas acho que quase uns 20. E aí, e desses assim, algum deles você precisou de ajuda ou você já se virou em todos com o inglês? Eu morei, assim, eu sempre me virei, né? Desde que eu tive uma independência para viajar sem os meus pais, né? Com o inglês. Mas na Inglaterra, como a gente aqui no Brasil aprende um sotaque um pouco mais americano, na Inglaterra, assim, eu cheguei e eu morei um tempo lá, morei 3 meses lá para também aprender a melhorar meu inglês. Quando eu cheguei já no aeroporto, eu falei, acho que eu não estudei inglês antes de vir pra cá, não. Gente, isso aqui que eles estão falando não é inglês, é alemão. Porque é muito mais pesado, assim, parece que eles estão uma batata na boca. E aí eu dei uma penadinha no começo, mas depois que você pega o teu ouvido pra entender eles, você percebe, pelo menos eu acho, assim, e com outras pessoas, que é muito mais fácil o inglês britânico, porque parece que eles leem do jeito que tem que ser. Você sabe que eu sempre acho isso e eu achava que eu era louca. Porque eu acho que o inglês britânico... Porque eu brinco sempre com a minha teacher lá da escola. Ela fala, Bárbara, não é essa pronúncia, é tal. Mas não é isso que tá escrito. Exatamente isso. E parece realmente que o inglês britânico, eles leem mais parecido com o que tá escrito. Exatamente. Eu tive essa sensação. Então, assim, você adaptar o teu ouvido de uma vida estudando um segundo idioma para um outro sotaque te tira da zona de conforto. No começo eu tinha dor de cabeça, assim, de tanto pensar. Era tipo uma cabeça pensando o dia inteiro, assim, pra dar conta daquilo tudo. E aí, depois que você pega o jeito, você fala, nossa, é muito mais fácil. E eu acho, infinitamente mais lindo. Eu também acho mais bonito. lindo, Nossa. gente. Eu tive uma experiência assim na África do Sul, porque eles também falam inglês. Sim. E quando eu cheguei lá, eu cheguei com a Sueli, inclusive, aí a moça do aluguel do carro começou a falar comigo. Eu falei, gente, eu acho que eu desaprendi a falar inglês. Só que a Sueli tinha acabado de formar, ela tava assim com tudo muito fresco. Daí ela falou, amiga, não, realmente não dá pra entender. Aí depois, quando a gente pegou o acento... Aí Engrena, fluiu, né? Fluiu. Mas até a gente entender exatamente o que eles estavam falando, até o ouvido pegar assim, o sotaque, foi difícil. E na Nova Zelândia também. A Nova Zelândia é bem puxadinho. Bem diferente. Inclusive, eu tive em contato com um neozelandês depois na Dinamarca. E lá tinham britânicos. Olha a loucura, né? Tipo, brasileiro, britânico e neozelandês. E eu já tinha esse conhecimento do sotaque por lá. Aí quando encontrou todo mundo e os britânicos falaram... Tá difícil de entendê-los. Eu falei, então tá bom. Não, guria, você não viu tá o que, tudo que é bem. escocês. Escocês é uma coisa que você fala assim, não é inglês. Eu, até nessa escola que eu estudei lá na Inglaterra, eu morei em Cambridge. Ai, que delícia. Parece que você já sai, assim, mais culta. Só de falar depois, que morei em Cambridge. Newton e tal. É um lugar, assim, de muita cultura, né? Muito rico. E aí, o cara da recepção da escola que eu estudei, a família dele era escocesa. E ele falou que a mãe dele teve que fazer um curso, porque ninguém entendia ela na Inglaterra. Porque eles parecem, assim, né? Não é legal falar isso, mas parece meio tipo um colono, assim, caipira, sabe? Eles falam tipo
Sabe? Você já assistiu assim? aquela série Outlander? É isso aí. É o Outlander, é desse jeito. É desse jeito. Então, assim, no começo você fala, não tô entendendo nada. Então, eu achei mais, assim, o ouvido na Inglaterra, mais o inglês da Escócia. E você viajou bastante sozinha? Quando eu morei na Inglaterra, sim. Mas eu digo assim, pra esses países que você foi conhecer lá, você costumava, vou botar minha mochila nas costas e tchau. Eu fui só. Eu já namorava o meu atual marido, né? Mas a gente já era namorado e ele sabia do meu plano. Ele morou na Inglaterra também um tempo, então ele sabia desse desejo que eu tinha. E aí a gente foi namorando, eu fiquei lá, e aí no final ele foi me buscar. E aí, juntos, a gente viajou pela Europa. Mas durante esse tempo que eu fiquei lá, eu fui, tipo assim, intensa, sabe? Vamos aproveitar 100%. Então, todo final de semana eu fazia aula de segunda a sexta. Aí, sexta à tarde já não tinha aula. E aí, eu sempre viajei. E aí, eu tava sozinha, né? Numa cadeira de espinhos, assim. Não tinha ninguém. Eu fiquei na casa de uma família britânica. Isso foi bem bom. Porque, assim, é cultura realmente. Tipo, 5 horas tá todo mundo jantado. Uhum. Chá com leite, assim, bem legal. Você tá dentro da cultura realmente. E aí eu aproveitei. E aí tudo é muito barato, né, lá. Então as companhias já existiam naquela época, as companhias mais acessíveis, o trem. Então todo final de semana eu viajava, ou pela Inglaterra, aí fui pra Escócia, fui pra Itália, mas eu sempre fiz viagens e assim, tipo, se eu conseguir alguém, beleza, senão eu vou sozinha. Perfeito. Com as pessoas que eu conhecia ali no curso, sabe? Então, teve uns lugares que eu fui com uma italiana que eu conheci, outro eu fui com o pessoal da escola, outro eu fui sozinho, outro fui encontrar minha prima. E essa você falou desse chá com leite. Você chegou a alguma situação na casa, assim, que você olhou a comida e falou assim, isso aqui não dá pra mim? Gente, a comida, assim, porque eu acho que a viagem, uma coisa que faz parte, que eu acho que todo adulto sente prazer, é a culinária. Uhum. A gastronomia daquele lugar que você fala, que comida boa e tal. E a comida inglesa, tipo, a saudades é zero. Não tem gosto. Até porque ela é acostumada com comida mexicana. É verdade, que é né? a the best. Mas assim, mesmo assim, a gente no Brasil come comida temperadinha. Não que eu fui com essa expectativa, quero feijão com alho. Não, nada disso. Sou super aberta, não tenho saudades de feijão se eu tô viajando. Mas um temperinho, né? Um salzinho, pelo menos. E aí, nessa família que eu fiquei, você escolhe, né? Qual que é o pacote que você vai comprar. E eu comprei café da manhã e jantar. O café da manhã eram variações de cereal. Então, tipo, pegue sua caixa de cereal, é isso que você tem direito. E eles não têm um hábito muito de fruta, né? Na verdade, a fruta é muito caro, muito caro. Você compra um pacote de 6 pães, aqueles English muffin, com o mesmo valor que você compra um negocinho assim, uma porçãozinha bem pequenininha de fruta. Sim. Aí minha mãe falava, filha, você tem que comer fruta. Eu falava, mãe, não vai dar. Não fecha essa conta, porque a fruta não tem lá, né? Então, são todas frutas importadas e isso torna muito custoso. Então, eu comia sempre, assim, pão. E aí, no café da manhã deles, sempre é cereal ou porridge, que é o mingau de aveia. Nossa! Então, essas são as opções. Bem assim. E o feijão com ketchup que eles comem, um doce, né? Uhum. Eu achei aquilo bizarro quando eu vi. Depois você acostuma. Eu sou bem aberta pra experimentar, sabe? Tipo, mas... Tá, me mostra. Na Escócia mesmo, eles comem a comida mais típica, assim, os miolos, sabe? Eu comi, eu falei, tá, vamos lá, vamos pelo menos experimentar, né? E aí, da Inglaterra, eu não tenho nada, assim, que eu lembro e fale, nossa, que saudades. Porque não tem sabor. Era uma comida meio assim, sossa, sabe? E a da noite, que era o jantar, ela normalmente fazia comida congelada pra mim. Mas eles brincam, inclusive, né? Que a Inglaterra, quando fala assim, qual é a cozinha qual é a culinária a cozinha da Inglaterra? Não tem cozinha. Não tem. E aí eles fazem o fish and chips, mas, né, na tipo, verdade... Peixe frito e batata frita. Aqui não é no exatamente... jornal. No jornal. Porque não é exatamente uma culinária que você vai se orgulhar de oferecer, Sim, né? tipo, nossa, que saudades de fazer um peixe frito com batata frita, né? Não. E das suas viagens, assim, qual foi a inesquecível? A top one. Eu não sei. Eu tava pensando essa semana até. Eu acho que eu sou intensa, porque eu vou pras viagens e eu penso, nossa, moraria aqui. Eu quero morar aqui. Amo. Nossa, não quero voltar pro Brasil. Aí eu vou pra outro país e eu falo, nossa, amei, amei. Perfeito. Esse é o meu preferido. Então, assim, eu acho que tudo é muito legal quando você realmente conhece a cultura, toda a história que existe no país. Uma viagem que eu fiz que me marcou, porque é uma cultura muito diferente, foi o Marrocos. Então, assim, é tipo uma coisa nada a ver com o que a gente
tem aqui, né? Assim, então, tanto da cultura, religião, hábitos de higiene, assim, é muito diferente. Então, me marcou muito, assim, por não estar no quadradinho do que a gente está acostumado, né? Gente, você sabe que o Marrocos é muito citado aqui, né? Aqui no Pod Travel. As pessoas que vão pro Marrocos, elas amam. Elas geralmente amam. E é justamente isso. Eles citam também como aquela que mais marcou por esses itens. Itens, tipo assim, pela diferença, mas é diferente, mas não que seja um diferente ruim. Não, é um país... voltaria. Eu adorei. Assim, acho que 2 extremos, sabe? Que eu já fui. Marrocos, que é um país muito pobre, mas que tem muita riqueza cultural. É um país, assim, com muita beleza. Eles são... Eu não sei se porque a gente é brasileiro, todo mundo ama os brasileiros, mas parece que você falou que você é brasileiro... as portas se abrem, né? Já vai, e futebol, não sei o quê. E aí ali, assim, mas é um país muito pobre, mas que eu voltaria, porque eles são muito acolhedores, assim, uma riqueza cultural enorme. Mas, assim, um país bem marcante, tipo, comida, assim, é um tempero que chega no final e você fala, meu Deus, não aguento mais. e a Noruega, que aí é o extremo oposto, né? A gente, brasileiro, sai daqui e fala assim, nossa, Inglaterra, sei lá, Estados Unidos, Canadá, legal, nossa... Tipo, super diferente do Brasil, né? Primeiro mundo. Aí você vai pra Noruega e você fala... Não, isso aqui existe mundo tipo zero. Porque é superior a ser um país de primeiro mundo. É muito Você se sentiu diferente. isolada lá? Eu tive uma sensação de isolamento. Até porque né? Sim. Sim, é um país, tipo, muito caro caro de ir. Até por isso que eles não têm tanto turismo. E muito frio, né? Muito frio. Eu fui no outono. É frio o ano inteiro. Eu nunca fui pra Noruega. Eu fui em setembro e era bem frio. Eu fui em outubro, novembro. Muito frio, menos 11. Amanhecia 9 horas da manhã, tipo, o sol começava 9 horas e 4 horas estava tudo escuro. Tudo escuro. Aí eu falei, tudo escuro. Você tem que agilizar o que você vai fazer na viagem. Um vento que vem, sabe, do polo, sei lá, de tanto frio. Não era inverno, era outono, tinha neve. E aí, assim, realmente, 10 horas, tipo, você acorda, você fala, tá, e aí? Mas tá noite ainda. Aí você começa o dia, e aí você tá no auge ali, acabou de almoçar, tá noite de novo. E, assim, muito frio, assim, então... Mas também é um país, assim, né, mega tecnológico. O inglês é tão, assim, eles são tão desenvolvidos, 70% da população nórdica fala fluentemente mais que 3 idiomas. Não, e os documentos oficiais, isso foi o norueguês que me contou, que os documentos oficiais deles são em inglês. Né? Tipo, saiu o edital do presidente da República. Lá não é presidente, né? Mas saiu o edital do governo em inglês. Eles têm a versão, né, na língua deles, mas o país é todo feito em inglês, as suas partes oficiais. Quando você vai para um país que não é falante da língua inglesa, tipo Noruega, Alemanha, tem gente que você encontra no caminho que não fala, e você tem uma dificuldade na língua, né? Até encontrar alguém que fale realmente. E a Noruega não é um país de língua falante de inglês, né? Mas assim, a dificuldade é zero. Aí, sabe assim, aquela pergunta, a gente, oi, desculpa, tudo bem? Você fala inglês? Claro, óbvio. Tipo assim, ai, desculpa, é que eu sou brasileira e lá ninguém fala no Brasil. Mas assim, dificuldade zero. Tipo, os caras que estão limpando a rua, o cara que está dirigindo o ônibus, a pessoa que está repondo no mercado. Todo mundo fala inglês, mas não é aquele inglês sofrido que você fala assim... a mímica e vai e tal, aquela coisa assim quebradona. Não, é um inglês tipo assim, pode conversar comigo que vai rolar. Então, assim, é um país muito, muito, muito desenvolvido, mas bem solitário. Bem solitário. Bem, cada um na sua, tipo, não me pergunte muita coisa, não quero interagir. É porque a gente não consegue desenvolver muito e beber cerveja às 4 da tarde. Mas essa é outra parte. Mas essa outra parte é um dos países que mais consome álcool, inclusive a Noruega. Mas é pela tristeza, não pela alegria. Mas uma coisa, eu não sei se você viveu isso lá, mas eu tive a oportunidade, porque eu fiquei pensando, gente, o que as pessoas fazem às 4 da tarde? Daí eu logo descobri. Eles têm umas casas meio que comunitárias, assim, que não é bem casa. É como se fosse um bar, mas não é exatamente um bar, que são jogos que eles têm várias mesas, vários espaços, e as pessoas vão lá pra jogar dominó, pega varetas, sabe um negócio assim? Dá uma confraternizada, interagir com pessoas. Porque o que você vai fazer dentro de casa a partir das 4 da tarde? Que noite longa, gente, né? Tá vendo? Aí a pessoa dessa chega aqui no Brasil, vamos jogar o quê? Uma pelada de tarde, um beach tênis. Todo mundo se abraçando, pegando aquele sol, aquele calor. Aquela coisa, entendeu? Aí vai o
quê? Ah, é legal, é desenvolvido? Sim, quero morar aqui. Exatamente. Gente, se apaixona, né? Mas eles são considerados um dos povos mais felizes do mundo. Agora, qual é o critério, eu não sei. Eu tenho uma prima que é casada com um escocês. Escocês mesmo, que veio de Kilt nos casamentos da família. Que máximo. Causou mais que as noivas, mais né? que a noiva, eu via Ele proibir. olhou pras noivas. E ele fala, né? No começo, ele não falava muito bem. Ele falava assim, não, a pessoa não é feliz na Escócia. A pessoa não vê sol. A pessoa sai à noite, a pessoa volta à noite. Brasil, não, eu gosto do Brasil. Eu amo o Brasil. E você vê, eu sempre falo deles aqui porque eles pra mim são muito referência. Eu tenho uma comadre e o nome dela é Rebecca Wilson, pra você ter uma ideia. Ela é impossível ser mais americana que isso. E ela casou com um amigo nosso, eles moraram em Londres, visitaram a Europa inteira e hoje os dois trabalham em indústrias farmacêuticas nos Estados Unidos. E o plano da vida deles é: nós vamos nos aposentar e nos mudar para o Brasil. Esse é o plano da vida deles. Então é um país feliz, né? Eu acho. O sol, né, gente? O sol, o sol ele traz coisa maravilhosa. Ele traz Ah, diferença. eu amo. O sol é demais. Eu sou dependente de sol. Eu também. Agora, eu quero saber... Agora, essa parte é que eu adoro, né? Eu quero saber um perrengoso que você tenha passado. Nessas andanças no mundo. Eu até fiquei pensando, assim, já com um filho, eu já tinha, meu irmão casou em Cancún, né? Ai, que lindo, nossa, que chique casar em Cancún. Aí a gente tava indo pra lá, ai, meu Deus, tipo um voo de 60 mil horas, assim, né? Dava pra ter chegado no Japão e a gente não tinha chegado lá ainda. Tipo, foi pra Argentina pra subir. Assim, loucuras que você não entende. Aí o voo do Peru pra lá foi cancelado, assim, só perrengue, sabe? Sem comer, com criança. E eu grávida do meu segundo. Piorou. Barriguda, com sono já, perna inchada, assim, do voo e tal. Aí, o meu filho já enjoado, né? Tipo assim, sem repertório. Nisso, a gente já tava no México, voando da cidade do México, não, do Peru pra Cancún. E aí, ele já cansado e tal, todo mundo. Eu já tava, tipo, sabe, grávida, assim, já no desespero, já meio chorando. Tipo, meu Deus do céu, não vou chegar nunca e tal. E aí a minha mãe, vamos dar um Dramin pra ele e tal. E ele não queria tomar o Dramin e fez ânsia e tal. A gente sentou ele ali. Daí, dali a pouco, aconteceu o que tinha que acontecer, né? E veio, pá! Lavou todo mundo. Eu, a minha mãe, assim. Aí ela assim, nossa. Ela entrou no banheiro, por sorte. A gente tinha uma troca, uma mudinha de roupa na mochila. Ela entrou no banheiro, se trocou. Saiu com um saco preto. A roupa suja dentro do saco preto, o cabelo todo preso, aquele cheiro característico, uma roupa que não tava dando muito, assim, um match muito bom. Gente, assim, foi muito terapêutico pra mim, porque eu tava muito já estressada, cansada, né, de tantas horas. Eu não conseguia parar de rir. Sabe quando você se espreme de tanto rir? Ela com aquele saco preto, com o cabelo preso, glamour zero. Ela falou, não, é aquela história, né? Quem vê close não vê corre. Vem casar meu filho em Cancún. Nossa, que chique, ela, né? Com o saco preto saindo do banheiro. E detalhe, chegando em Cancún com esse saco preto, né? Meio shorts descombinado. Ai, não sei, eu acho que foi o que mais me lembrei, assim, porque eu também nunca passei nenhum perrengue pelo idioma, sabe? De falar, nossa, desespero, não tô me entendendo. Aquelas coisas de ir pra lugar errado, caminhar mais do que devia. Era pra ir pra direita, virou pra esquerda. Os franceses, acho que são bem... Pelo menos a minha experiência, assim, eles não são muito receptivos pra dar informação, né? Eles gostam que você fale francês. Então, assim, nossa, tipo, andamos 20 quilômetros e não chegava nunca. Óbvio, a gente tava indo pro lugar errado, né? Então, assim, alguns perrenguinhos, assim. Mas acho que o mais, assim, marcante, acho que foi esse. Nossa, gente, o perrengue de avião é muito engraçado. Eu tenho um também. Gente, o Otávio, uma vez a gente tava indo pra Goiânia. O Otávio devia ter uns 8 meses. Não, tinha 6 meses. E aí, aquele voo e balança, e balança, e balança. O Pablo morre de medo de viajar de avião. Aquilo, ele suava, que assim, ó, suava. De repente, subiu um cheiro aqui, ó. Eu pensei, é o Pablo ou o Otávio, não sei. Que eu olhei o Otávio. Gente, ele tinha feito aquele cocô, sabe? Que vem daqui, ó. E vai até no pé. Eu falei pro Pablo, no avião, eu falei, Pablo, eu vou lá tentar trocar essa criança. Vou lá, né, no banheiro. Sabe quando o avião tá viajando, de repente ele faz isso aqui? Sup. Gente, eu em pé com a criança. E o avião fazia pegando isso, assim, subia né? e descia, subia e descia. Segurando. O Pablo devia estar desmaiado na cadeira.
Ou se fazendo de desmaiado, né? Resumindo, aí quando eu consegui trocar o Otávio, que eu voltei pra minha poltrona, todo mundo sabia o que tinha acontecido. Porque a gente apodreceu o avião. Não, e a gente, quando viaja com filho, você fica toda assim, né? Numa saia justa. A primeira vez que eu viajei com o meu mais velho foi assim, gente, ele deu um baile no avião. Mas um baile, era voo noturno. Ele deu um baile, assim, sabe? Tipo, O pessoal tudo te olhando assim, né? no começo ele dava tchauzinho, todo mundo, ai, que bonitinho, nossa, que lindinho, e beijo, beijo, beijo. Daí a pouco ele começou a chorar, e choro, e embala. Meu marido segurava aqui assim, eu embalava ele. Aí você fica, meu Deus. Que vergonha. Desculpa. Você fica morrendo de vergonha pelos outros, né? Aham, De é estar bem incomodando. assim, de estar incomodando, porque a gente incomoda e não é pouco. Incomoda. Gente, mas Chega. daí também lá pelas tantas eu já falei assim, quer saber? Dane-se. Não Aí- conheço ninguém, tá tudo bem. Eu Com acho seu avião particular, se você eu não quer acho ser que incomodado. que o próximo Vai pra voo... primeira classe. O próximo voo que tinha com o nosso avião deve ter sido cancelado. Ai, que piada. E você é uma pessoa que gosta de mala grande, mala pequena? Você carrega muita... Você é a louca da mala? Eu evolui muito, tipo, muito mesmo, assim, sabe? Mas eu acho que viajar mais vai te dando segurança de ver que você não precisa levar tanta coisa. E filhos, né? Ah, filhos. Porque aí você vira a segunda opção, né? Então, pro filho não faltou nada na viagem. Mas a mãe esqueceu um monte de coisa. Então, isso me tornou muito mais prática na hora de fazer as malas. E assim, quando eu viajei, essa primeira vez que eu viajei pela Europa, eu vi que não, principalmente nas companhias, nas low cost, você não pode levar a mala grande, né? Que não tinha no Brasil. Então, minha filha, se vira. Você tem que viajar com uma mala pequena e repetir. Faz combinação que dê boa e a foto é o que menos importa. Então, hoje eu me considero mais da mala pequena. Ah, e compras? Você gosta de comprar fora, gosta de trazer cacareco? Ai, eu não sei, eu gosto, assim, eu acho que coisas pontuais, assim, sabe? Não tipo a louca que tem que comprar uma mala pra trazer tanta coisa que comprou. Eu acho que eu sou sensata na compra, coisas que valem a pena, que vão lembrar, assim, né? Eu acho bem legal, assim, de trazer coisinhas que te lembrem daquele país, que te remetam à sensação que aquele país te trouxe, as lembrancinhas e coisas que valham a pena, né? Não, Sim. tipo, louca, só porque eu tô viajando tem que comprar. Ah, entendi. E tudo depende do destino, né? Tipo, ir pra Claro. Europa, cotação euro, real, ou na Inglaterra, Mas né? um que ainda é imãzinho você gosta de trazer? Copinho. claro. Ah, eu Mas adoro você trazer tem imã. o dia da compra, porque a gente, algumas pessoas que a gente organiza as viagens, tem algumas que falam assim, eu quero dia da compra. O dia do outlet. Dia do outlet, enfim, né? É que eu acho você que, tipo, tem se vai esse pros dia da Estados compra? Unidos é muito Sim, assim, né? tipo, vou pra comprar, né? Todo mundo já sabe. Não é tão a minha vibe, assim. Ah, eu também não gosto muito, não. Eu prefiro, tipo... Tanto que eu gosto, assim, de acordar cedo e aproveitar o dia inteiro, porque é um período que você vai estar lá, né? Então, ou você vai e faz um negócio intenso para aproveitar mesmo. Sim. Então, eu prefiro, assim, comprar coisas importantes, legais, que valham a pena, que sejam diferentes, mas não, tipo, vou fazer um dia de compras, não é minha vibe. Eu voltei segunda-feira de viagem, né? E daí a gente tava rindo porque a nossa média de sono foram 3 horas na viagem. Eu sou assim, eu gosto a gente de só tinha aproveitar. 5 dias. A gente não podia dormir, né? Ó, Intenso. Eu já 3 falei horas. isso, eu já não posso ir. 3 horas. No último dia que eu descobri que o nosso voo tinha sido modificado, daí eu falei, não, então hoje eu vou dormir um pouco mais porque eu vou precisar dirigir. Mas fora isso, só Eu já fico doente já. Eu já, mas eu cada já um tá no Não, eu seu fico doente, ritmo, já né? começa a baixar a minha imunidade, eu preciso do meu sono. Não, as horas de sono são importantes, assim, pra continuar bem. Harmonia na Não, mas viagem. veja, foi um caso à parte. Mas eu também não durmo muito em viagem, mas foi um caso à parte. Mas você não dorme muito de vida na vida real, né? Na vida real. Na vida real, fora da vida viagem. Durmo Na pouco, versão durmo pouco. real, né? Ai, que sarro. E assim, falando em outlet, tem algum programa que você busca sempre fazer numa viagem? Que você pensa, assim, por exemplo, eu vou nesse lugar, eu sempre quero, sei lá, comer no Mac, Carla. Eu quero sempre... Ou então, por exemplo, eu sempre quero conhecer, sei lá, enfim, qualquer coisa. Tem algum programa? Eu gosto, assim, de realmente conhecer do país, sabe? Assim, dizer, eu fui pra lá e fiz isso. Tipo, sei lá, fui pra França e não comi um crepe. Né? Então, assim, eu gosto de sempre experimentar uma comida típica, pelo menos alguma que eu tenha oportunidade, assim, escolher um restaurante, tipo, nós vamos nesse restaurante. Porque pra mim a gastronomia
gastronomia é uma coisa que importa. Então, conhecer, assim, a comida. E aí, assim, pensar no que é o roteiro turístico, digamos, que são pontos importantes. E aí, selecionar o que eu vou fazer. Mas, assim, eu gosto de viver o mais, assim, da cultura possível. Do lugar. Por isso que eu falei, eu não tenho saudade de arroz e feijão quando eu tô viajando. Sim. Porque eu como arroz e feijão aqui, né? Então, tanto que quando eu morei no México, eu dei uma super engordada, porque eu acho que eu fui muito intensa nesse aproveitar. Gente, mas comida apimentada sempre pra você ou não? Aqui, assim, aqui. Não tanto, mas lá é sempre. Gente, eles põem pimenta na fruta. É tudo apimentado. No começo deu uma sofrida. Marcela não pode saber disso. Nossa, verdade. No começo deu uma sofrida. Cultura real, assim, né? Tipo, as pessoas de lá, as crianças. O doce, você vai comprar doce. Pirulito. É pirulito com pimenta, é picolé com pimenta. Tudo tem pimenta. Parece que as crianças já se acostumam desde pequeno, nem no leite da mãe já, né? Então, no começo eu dava uma sofrida, assim, de tipo... eu não gosto tanto de pimenta. Porque eu não sei se tem um Mac diferente no México. É que o Mac é porque eu não como um Mac no Mac. Eu quando tem um país que tem o Mac, eu quero lá ver qual que é o Mac do país. Mas não sei, eu não lembro. Eu acho que eu não comi Mac no México. Mas deve ter, né? Deve ter um mais apimentado lá, com certeza. Não sei te dizer, porque eu não me apeguei, assim, de ir no Mac. Mas enfim, mas deve ter. Enfim, com uma jalapeno, ó, pra você ter uma ideia, quando você viaja de ônibus por lá, eles dão um sanduichinho, e o sanduichinho vem uma jalapeno dentro, uma pimenta. Ai, delícia. Que delícia. Nossa, delícia. Porque eles dão, diferente do Brasil, que às vezes as pessoas gostam de muito molho, né? Salsa lá, eles chamam. Eles gostam da pimenta, tipo, de morder a pimenta, sabe? Crack, crack. Meu avô era alucinado com pimenta, ele fazia assim, ó, enrolava, tipo, eles falavam toreava a pimenta, crack, e ainda fazia, ó. Adorei. Tipo, aquele tabasco hot. Não é nada. Aquilo é refrigerante. Traz pra mim, que esse eu vou comer na fruta. Nós voltamos com 10 frasquinhos de pimenta diferente do México. O Marcelo que faz a avaliação, porque como eu não sou muito da pimenta, pra mim, ele falou, essa aqui tá boa, essa aqui não tá boa, essa aqui, enfim. Mas realmente... Eu tenho uma história engraçada da pimenta. Eu tinha acabado de começar a namorar meu marido quando eu voltei do México de viagem. E ele tinha acabado de voltar da Inglaterra. E eu tava cheia de pimenta e cheia de coisa. E ele, eu amo comida mexicana. E era novembro aqui em Cascavel. Aquele frescor do verão brasileiro, né? E a minha mãe preparando ele, né, com a sogra, querendo impressionar. E ela trazia, Enio, eu tenho mais uma pimenta. E a minha mãe virava, ele pegava o guardanapo. E ela trazia, Enio, mais uma, essa você vai gostar. E esse molho, não sei o quê. Gente, ele pingava suor. A minha mãe virava pra preparar, porque a comida mexicana é muito assim, da hora, né? De fazer na hora. A minha mãe virava pra preparar alguma coisa pra pegar ele. Guardanapo, nossa, fez tipo uma pilha de guardanapo de tanto que ele suou aquele dia. Que sarro. Muito bom. E aí, qual foi a última viagem que você fez? A última... acho que foi pro Nordeste aqui no Brasil. Ai, eu amo. É bem brasileiro, assim, né? Mas foi. Qual praia? Eu fui pra Bahia. Bahia. Bahia, eu amo. E qual será a próxima? Acho que Caribe. Já morro. Sim. Qual lugar do Caribe? A gente ainda não definiu, porque tem alguns pré-requisitos que meu marido pediu, assim, pra ter na viagem. Mas tem que ser algum lugar que seja kids allowed. Ai, cara, isso aqui depois que você tem filho, isso faz diferença, uma viagem com né? criança é muito diferente, né? Sim. Não é todo lugar que crianças são bem-vindas. Luxemburgo mesmo, onde a minha tia mora, claramente... tem placa, kids not allowed. Então, tipo, eles não querem, não... E gatos são bem-vindos. Tem gato, cachorro. Num lugar desse, o que é um país de gente faz? muita gente mais velha, né? Um país de muito idoso, assim. Então... Luxemburgo realmente é bem marcante. Você anda nas ruas assim, você só vê pessoa idosa praticamente. Ricos, né? É um país bem caro, tanto que eles viajam muito, tipo, vão fazer compra na Alemanha, vão pra Bélgica, vão pra fazer compras, porque é um país bem caro, mas muita gente mais velha, eles não gostam e não tem vergonha de falar, tipo, não queremos crianças.
Então, tem que, na hora de escolher um roteiro, se você for fazer uma viagem familiar, tem que ser um lugar que... Porque, assim, descansar 100%, a mãe já não descansa, né? Ah, é verdade. Aí, ainda se for num lugar que não é bem-vindo... Que você tem que ficar o tempo inteiro correndo atrás das crianças. Né? Então... E segurando a criança. Não, eu tava tem que ter rindo recreação, tem que ter espaço kids, tem que ter... Eu tava lugar rindo pra com a correr. Carla, Com certeza. Que teve um restaurante infantil que abriu temporariamente aqui em Cascavel, e a gente foi levar o Otávio. Eis que a gente chega lá, o que tinha de criança era umas almofadas no chão, e fim. Não tinha mais nada. E aí a gente foi com as crianças da escola. Foi a turma inteira do Otávio. Eu sei que lá pelas tantas eles estavam derrubando o restaurante. Aí o Pablo falou pra mim: Bárbara, olha o Otávio. Eu falei assim: isso é um restaurante de criança, eles Ninguém não estão mandou preparados. Eu não tô nem aí. Eu tô fazendo de conta que eu não tô nem vendo. Eu já passei perrengue com as minhas crianças num hotel boutique, assim, que não era, tipo, proibido crianças, mas também não era bem-vindo as crianças. Ah, não dá. Tipo, interfonam no quarto, batem na porta. Sabe, sim, sufoco o dia inteiro. É importante. Mordaça na boca das crianças. Ah, não dá. Aí não tem como você manter uma criança quieta. Porque você tá levando eles pra viajar, pra eles terem experiências, pra eles se divertirem. Pra ser prazeroso pra família inteira, pra todo né? mundo. Agora você passar ali 7 dias falando pra criança falar baixo, não correr, não gritar. Tem que não tem cuidar jeito. pra escolher. Maria, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que vou fugir do nosso roteiro, mas vou te perguntar. Você, então, fala 2 idiomas. Falo, e você acredita que eu estudei 3 anos de alemão, mas, tipo, não falo. Então, era isso que eu ia te perguntar. Você achou que um idioma facilita para falar o outro ou você acha que não tem relação? Eu acho que, assim, da mesma maneira que existem pessoas que são boas em matemática, física e química, né, números exatas... Eu não sou essa pessoa. Me dá uma conta de 50%, mas não me pede 25, 30, 33. Eu não tenho facilidade, mas eu tenho muita facilidade com idiomas. Então, não necessariamente a pessoa que tira 10 em matemática vai ser muito boa com idiomas. E tem pessoas que têm muita facilidade com idiomas e não são tão boas. Então, assim, são habilidades, né? Habilidades. Que as pessoas têm dentro da cabeça, assim, dentro do cérebro e tal. Então, não necessariamente. Claro, uma pessoa que tem facilidade com idiomas vai aprender com muita facilidade outros idiomas. Mas, assim, são raízes diferentes, né? Então, por exemplo, inglês e alemão são muito parecidos. É a mesma raiz. São super, super parecidos. O espanhol não é a mesma raiz, mas se parece com o português. Por isso que a gente que é brasileiro, e principalmente aqui da região perto dos países, acha o espanhol fácil. Mas, assim, eu não seria necessariamente. Eu acho que é mais, assim, pessoas que têm facilidade com o idioma vão achar mais fácil aprender qualquer idioma. E você tem vontade de aprender algum outro que você ainda não aprendeu? Assim, estudou o alemão? Todos. Eu adoro, assim, idiomas. Eu gosto muito, assim, por isso que eu trabalho muito feliz com o que eu faço. Mas o alemão, assim, era um desejo. Também tem a ver com a minha família materna, né? Os meus avós eram alemães, então era um desejo que eu tinha. E aí eu aprendi tempo suficiente para dizer assim, nossa, é bem difícil o alemão. Então eu acho francês bonito, assim, tenho sim vontade de aprender outro idioma. Que legal. Essa resposta foi a melhor resposta que fez mais sentido pra mim, porque eu sempre falei, não, acho que quem aprende um idioma é mais fácil. Mas agora, na verdade, são habilidades que a pessoa tem. Então, tem pessoas que têm mais facilidade mesmo com idiomas. Da mesma maneira que às vezes a gente tem Claro, faz todo sentido. Nossa, agora, ó. Aquele insight. Que pronto. Resolveu mesmo. Às vezes a pessoa é professora. A gente já teve lá. É um professor PhD numa universidade de um tal assunto, mas tem extrema dificuldade no inglês. Então, não é porque ele é PhD que ele vai ter facilidade no inglês. E não é porque é uma pessoa que é analfabeta que ela não vai aprender inglês. Claro. Não tem a ver uma coisa com a outra necessariamente. Tem muito a ver com dedicação, porque aprender um idioma é dedicação. E depois que a gente é adulto, o adulto é mimizento, ele não quer se dedicar, ele não quer ir na academia, mas ele quer emagrecer, ele não quer preparar a aula, mas ele quer ser fluente. E a metodologia da Rockefeller, como a Carla falou, é uma metodologia que foge do convencional do que a gente brasileiro está acostumado. Porque no Brasil, o modelo que a gente tem na escola, inclusive na faculdade... Explique. É o modelo em que o professor
te manda todo o conhecimento. Aí você tá lá, faz desenho, olha a unha, pensa o que eu vou fazer hoje à noite, né? Aí o professor fala, Carla, você pensa, meu Deus, o que ele vai me perguntar que eu tô viajando? Oi, prof. Aí ele te pergunta, você... E não sabe, porque você não está prestando atenção. Você não está inserido na aula. Na Rockefeller, isso tem crescido muito na educação, de forma geral. A gente trabalha com a sala de aula invertida, em que o protagonista do aprendizado é o aluno, não é o professor. O professor está ali 100% do tempo, é um time extremamente qualificado, que passa por um processo seletivo rígido. Tanto aqui, tipo, eu falo inglês, mas eu não posso dar aula, porque eu sei falar, mas eu não sei ensinar, eu não sei as regras para ensinar. Então, não necessariamente é porque eu falo inglês eu posso dar aula. Claro. Então, é um time bem preparado, mas que o protagonista do aprendizado é o aluno. Só que isso demanda do aluno. Então, não é só pegar a pasta, fazer a matrícula e chegar na escola. Eu que sei disso aí, gente. Eu que sei. Tem que preparar. E vocês... E a sua prof não te deixa em paz na tua vida. Ela te manda mensagem no teu WhatsApp perguntando se você já fez. O prof dá a mãozinha e fala, vem que nós vamos junto. Porque a gente sabe que depois de adulto é um processo que demanda muito mais, mas que o aluno aprende de verdade. Porque ele é o protagonista. Então, se é você... fazendo, você sabe o que você está fazendo, você prepara a sua aula. E você, a Carla já estudou, você estuda ali. Se você não me preparar, você chega igual um ET na aula. Tipo assim, meu Deus, o que eles estão falando? E eles sabem. Porque a teacher te olha e fala assim, ó... Não preparou, né? Você não preparou, né? É. Eu não preparei. Você não mente pra mim. Nossa, eu me dediquei, assim, e era gostoso. Foi uma fase, assim, porque eu tava com esse objetivo, né? Mas era gostoso, porque, assim, pra quem tá... Essa questão do protagonismo é porque você estuda a aula antes dela acontecer. Então eu pesquisava na internet, queria entender, até pra eu já chegar com umas frasezinhas assim na cabeça. Esse é dos sonhos, aquele que vai além. Porque eu falava assim, eu vou chegar lá, porque eu queria fazer bonito, né? Eu já vou chegar com uma frase aqui que eu aprendi nessa... Então, quando eu chegava lá, a professora explicava, mas eu já tinha toda a apostila, tudo na minha cabeça, porque eu já tinha estudado previamente. Então, essa forma de aprender faz com que você aprenda mais rápido. É por isso que são 2 anos e meio. Porque no método convencional, esse que você pega a pastinha, vai lá, o professor fala, você faz a tarefa, o professor corrige, são 5 anos, às vezes até mais. Eu enfim. estudei assim, o que você aprendeu hoje? Nada. Não, o teacher passou um pouco. E realmente, às vezes você saía da aula sem ter falado nada. Ali na Rockefeller é tipo um formato assim, são no máximo 8 alunos. Então não dá pra dar migué, não dá pra enrolar, não dá pra dizer... Aquela mesinha redondinha ali, assim, ó, com os teus colegas ali. Pra dizer, hoje eu não falei nada. Teacher Grace, ó, vocês moram no meu coração, amo vocês. Então, assim, o aluno protagonista faz muita diferença no aprendizado, só que isso demanda, né? Ele tem que estudar, ele tem que preparar a aula. Não é, cheguei, o professor derruba todo o conhecimento em mim, eu nem sei o que está acontecendo. Por isso que ele consegue ter resultado rápido. E na verdade, para você seguir esse método, você acaba estudando todo dia. Sim. Porque eu, por exemplo, fazia 2 vezes por semana. Então, quando eu terminava já estava a aula e já tinha a próxima aula. Enfim, e estava todo dia um pouco, estudando um pouco. Sim. Então, eu acho que isso acelera demais e faz com que você comece a pensar na língua. E isso, porque se você estuda uma vez por semana, até você ter a próxima aula, e sem esse protagonismo, você não consegue engrenar. Né? E tudo na vida é engrenagem. Você fica sempre ali no superficial, um namoro é uma engrenagem, cozinhar é engrenagem, viver é uma engrenagem. E só funciona se você se dedicar. Claro. Nada que você fizer mais ou menos vai te trazer resultado. Com certeza. Né? Então, o aluno consegue sentindo a evolução dele e isso motiva. Muito. Isso é o combustível dele de falar, nossa, eu tô conseguindo, eu viajei, eu me comuniquei, eu entendi, nossa, eu tô me sentindo muito mais seguro. Então, essa conquista que o aluno vai sentindo na pele é o que mais motiva ele. E eu comecei, assim, claro, né, que cada livro é uma evolução distinta. Mas se eu não me engano, eu posso estar falando não totalmente a verdade, porque já faz tempo, né? Mas eu acho que no segundo, no terceiro livro, eu já estava, né, dando discurso. Mas eu já viajava com mais tranquilidade e já consegui me comunicar muito mais fácil. Mas eu também. Quando eu viajei, que eu consegui pedir informação, eu estava no segundo livro. Então é isso mesmo. Aí eu fiz o terceiro, mas o segundo, a Maria Clara tá aqui pra não me deixar mentir. O segundo é o mais difícil.
Ele é o mais difícil. Calma. Ele é muito difícil. Vai chegar. E aí, o que aconteceu? Eu conversei com as meninas e eu não me senti preparada pra continuar. E eu achei que era melhor eu refazer o livro 2, porque eu achei que ele trabalha todo o passado. Então, eu fazia isso nas férias. Eu fiz isso na Rockefeller nas férias. Eu fazia os intensivos pra dar aquela... Tipo assim, esse aqui eu acho que eu vou precisar estudar um pouquinho mais. E aí, agora que eu estou fazendo o livro 2 de novo, e eu já fiz o 3, agora muita coisa pra mim faz muito mais sentido do que na primeira vez que eu fiz. Mas eu acho que isso também... A base da casinha tá bem feita, né? Pra ir subindo. Mas eu acho que a gente também chega num ponto que você tem essa maturidade, que é, se eu quisesse ter continuado pro nível 4 e 5 e finalizar, eu acredito que eu daria conta. Mas o meu objetivo de falar o inglês é chegar e não falar o inglês sofrido. Falar o inglês conversado, fluido. Então, eu achei que seria pra mim mais interessante refazer o livro e agora eu já me sinto muito mais segura. Hoje eu já consigo mandar um awesome, did. Deixa eu falar, porque esses dias nós fizemos uma reserva de carro para um cliente nosso e a Babi que teve que fazer a ligação para resolver, assim, tem que pegar cadeirinha, tem que pegar corrente, tem que não sei o quê, vou devolver antes do horário da abertura da loja. Ela teve que falar coisas complexas. Sim, e no telefone, de contrato, que é difícil. Ao telefone com uma pessoa que não fala inglês, tipo, não é a língua mãe dele, né? Eles falavam espanhol, mas se comunicavam comigo em inglês. Aí, no meio da tarde, ela me manda um áudio. Carla, você não sabe, mas eu tô muito feliz, eu tenho que compartilhar com você. Consegui! Eu resolvi o problema do nosso cliente agora, falando em inglês. E deu tudo certo. Então, isso não tem preço. Isso não tem preço, porque você não precisa ficar passando perrengue, né? E não aí você saber que você tá fazendo acontecer. Né? Você fala inglês, chega a se ajeitar, né? Não, isso daí... E eu penso assim, gente, não existe uma desculpa pra falar, não, eu não preciso de inglês, ou eu não quero. Como assim? Não, você precisa. Como assim? Você talvez só não faça, mas você precisa. Talvez só não chegou na tua consciência, né? Mas... Lembrando, tá, gente, que a gente tem aquele nosso cupom, nossos parceiros da Rockefeller. Então, olha, não 20% perde. 20% de desconto, hein? Maria. Não procrastine. Não procrastine, tá? Não procrastine. Depois você dá uma pedalada, mas eles te dão muita ajuda. As teachers, elas são sensacionais. Gente, eu tenho um amor pela teacher Grace, que você não acredita. Toda vez eu quero ir pra aula que ela tá dando. Tipo, ela vai não sei onde eu quero estudar lá na sala dela. Tem muito aluno que se apega, assim, com o teacher. Eu sou apegada. Nossa, gente, eu tinha esse problema. Porque cada mudança de livro muda o professor. E daí eu falei assim, mas eu amo tanto. Mas daí eu já começava a amar o outro. Mas sabe que tudo tem um objetivo, certo. né? Sim. É pra te tirar realmente da zona de conforto. Porque o teacher se acostuma com você, você se acostuma com ele. Você fala, o teacher já sabe que a minha rotina é corrida, que não deu tempo. Que o teacher já sabe que eu E aí chega outro, você fala, vai, se coça, se agiliza. Mas até conhece outro sotaque, outra dinâmica. Isso. Eu tive aula na Rockefeller com uma japonesa, tive aula com uma ucraniana. Então, assim, foi sensacional. Porque cada uma tinha um jeitinho. Um jeitinho, um pouquinho. O acento não era tão evidente, não sei se é até por ser professora, né? E elas moraram muito tempo fora do Brasil, isso, né? elas do país delas. Do país delas, então elas tinham inglês. Mas, assim, é diferente você ter uma aula de inglês com uma ucraniana e isso te prepara ainda mais para você viajar para países, por exemplo, vou para os Estados Unidos, assisto filme, então eu chego lá e tranquilo, para não passar talvez tanta dificuldade como a gente passou, né? Você na Inglaterra, eu na África do Sul e na Nova Zelândia nem vamos falar, né? Dessa questão do sotaque, da entonação, então é muito bom isso. E Maria, você tem alguma viagem dos sonhos? Bora, bora. É verdade. Sabe que eu não tinha pensado em Bora Bora, realmente é... Nossa, tipo, da vida inteira eu tenho vontade de ir pra Bora Bora, mas ainda não deu tempo. Como é que você fala, Carla? Às vezes os olhos vêm, como é que você fala? O meu bolso... esqueci. Mas os olhos... É tipo isso, o bolso... os olhos vêm, mas o bolso não acompanha. Passagem, cara, principalmente, né? E você vai pra esse tipo de lugar, você, como diz a Babi, né? Tem alguns lugares que você não quer low cost, né? Você quer luxar. Não, vai pra Bora Bora pra passar perrengue. Não, né? Você quer ficar no hotel, que você abre a janela. Que a gente vê na TV, né? Isso, você vai pra lá, então eu quero desfrutar. Eu tô esperando. Que delícia. Maria, então é o seguinte...
a gente está muito, muito feliz em receber você aqui de uma maneira muito especial, porque a Rockefeller é uma empresa que acreditou no nosso trabalho, acredita, tá com a gente, é nossa parceira, aposta de verdade, nossa patrocinadora oficial. Então, a gente fica imensamente grata por toda essa confiança que vocês deram. Outro motivo, agora como pessoa física, não como CNPJ, mas você ter nos doado o que é mais precioso que você tem, que é o seu tempo. Ai, obrigada. E a gente sabe que hoje estava super corrido para você. E você foi lá e mexeu aqui, mexeu ali. Ficou doente essa semana. Sim. E ainda hoje conseguiu estar aqui com a gente. Então, a gente não tem palavras para agradecer o quão foi especial, o quanto foi legal essa entrevista, o quanto você é uma pessoa maravilhosa. A gente já sabia, olhando mais de longe, mas agora de pertinho, tá? Só para confirmar o quão especial você é. Ai, obrigada. Eu fico muito feliz. Eu lembro quando eu descobri que vocês trabalhavam juntas, eu falei, meu Deus, a Carla! Porque a Carla fez parte da nossa história. Lá no começo, quando a Rock começava, vinha tanta gente que falava, como é que você conheceu a escola? A Carla, curso, minha amiga estuda aqui. A Carla. Então, assim, foi muito legal saber dessa sociedade de vocês. E a gente sempre vai apoiar projetos que envolvam a educação, que uma viagem, ela muda a vida das pessoas, né? Abre os olhos e você ir para um país que não seja o Brasil, né? Um país que fale, você precisa falar um segundo idioma, falando, a gente sabe que tira uma venda dos teus olhos e te permite ver o mundo de outra forma, conhecer outras culturas. Então, eu fico realmente bem feliz e honrada de poder participar com vocês, de dividir um pouco da nossa história, da minha história, ouvir de vocês. Foi um papo muito, muito prazeroso e eu agradeço muito o convite de vocês. E agora, né? Fala que a gente te escuta. O negócio é o seguinte. Eu e a Carla, a gente, além de tudo, dá assessorias de viagem, né? A gente tem esse nosso ramo do nosso negócio. Sim. E a gente gostaria de te dar o microfone, abrir para você, caso você tenha uma dúvida sobre um destino, sobre alguma coisa relacionada à viagem que você acha que uma assessoria poderia te ajudar. Então, você manda uma pergunta que a gente te ajuda. Eu acho que todo mundo, assim, que gosta de viajar, quer viajar, conhecer o máximo de lugares possíveis, mas também encontrar atalhos que a gente, como leigo, que não conhece do negócio, não sabe, né? Pra, às vezes, pagar mais barato. Tipo, um dia eu vi que você falou lá das viagens, de comprar um trecho, e aí o outro trecho não, alguma coisa que você estava falando. Então, assim, eu acho que essas dicas você não vai encontrar se eu, por conta, fizer. Talvez teria comprado 1, 2, 3 milhas. Você comprou alguma coisa? Não, graças a Deus não. Mas assim, eu acho que nada como você ter especialistas para fazer uma coisa dar certo, né? Você aprende em qualquer plataforma de inglês online? Aprende. Um pouco você aprende, mas fazendo na Rockefeller você vai aprender com outro nível. Sim. Você viaja sozinha? Sim, você quebra a cara. Vai para Buenos Aires para subir para o México porque compra sozinha? Vai. Mas se tiver uma especialista, como é o trabalho de vocês, é diferente. Então, não sei, eu acho que dicas assim para aprender a comprar mais barato, passagem, que eu acho que é o que mais onera, né? Uma viagem, são as passagens aéreas. Então, bora falar de bora. Ai, meu Deus do céu. Bora, tô pronta. Então é o seguinte, quando você vai comprar uma passagem aérea, gente, anota essa dica, que essa aí é do coração. Quando você vai comprar uma passagem aérea para um lugar que ele seja, assim, bem diferente, eu sempre dou 2 opções para as pessoas, que eu acho que são 2 dicas muito boas. Uma, quebrar trechos. Então, a gente tem uma coisa chamada Aeroporto Hub, que é como se fosse a casa da companhia aérea. Então, você pensa em Bora Bora. Qual é a maior cidade perto de Bora Bora? Não sei. Mas acho que deve ser tipo Austrália, Nova Zelândia, por ali. Então, a gente vai pensar, em primeira coisa, em chegar na Europa. Chegamos lá, e aí de lá é muito mais barato você ir para qualquer outro lugar. Então, a gente quebra esse trecho da seguinte forma. Brasil, Europa,
que é um trecho que você consegue passagens muito boas e muito baratas. De lá, você vai começar a pesquisa. Eu vou até a Austrália, eu vou em outro aeroporto hub mais ali perto, e o aeroporto hub ele fica em cidades que geralmente são capitais. Então, aqui no Brasil, os aeroportos hub da Gol, da Azul e da Latam são São Paulo. Então, um é Campinas, um é Congonhas e o outro é Guarulhos. Então, todos os voos da Azul que saírem para destinos internacionais e você sair de Campinas, eles vão ser mais baratos. Então, você sempre pega desses aeroportos e quebra os trechos. E aí, você procura de trechos separados. E a segunda dica, aí essa é um pouco mais complexa e essa ela exige um pouco mais de esforço e estudo. É um sistema que chama tabela fixa, que aí você trabalha com parceiros de companhias aéreas. E aí nisso eles têm um valor fixo de trechos inteiros. Então, por exemplo, você não compensa pegar uma tabela fixa, por exemplo, Brasil-Portugal. Porque é um valor que você encontra passagens baratas. Mas Brasil-Ásia, você sempre vai pagar o mesmo tanto de milhas que você pagar se você comprar amanhã, você vai pagar a mesma quantidade que se você comprar para daqui a um ano. Então, só que aí você trabalha com milhas aéreas. Aí é um pouquinho diferente. Mas quando Não você precisa quer ficar naquela loucura, pesquisando. Não. Aí, então, quando você trabalha com dinheiro, minha sugestão é quebra trecho. Quando você trabalha com milhas, você se especializa em tabelas fixas. Agora, pensando em Bora Bora, que realmente eu não sabia qual é o aeroporto, porque, né, ainda não fez parte da minha lista de países. É um pouco remoto, né? Mas, assim, no caso hoje, existem várias passagens bem baratas para você visitar o Chile. E o trecho para aquele outro canto do mundo, pro outro lado, acaba sendo mais vantajoso você fazer sentido contrário. Então, vai para o Chile. A gente compra passagem por R$600, R$700 para o Chile, saindo daqui. De Foz do Iguaçu, Santiago. E dali você pega um voo para sentido contrário. Sentido contrário, né? Na Nova Zelândia, Austrália, enfim, ou qualquer outro canto da Ásia, acaba sendo talvez mais vantajoso, né? Dependendo. E tem muitas companhias aéreas, né, que são mais baratas, que têm saído de São Paulo, então não necessariamente precisa. Porque pra gente acaba ficando bastante cômodo porque nós moramos ao lado de Foz do Iguaçu. Sim. Mas mesmo quem mora em outros lugares do Brasil, que precisa sair de São Paulo, também essas empresas fazem São Paulo, essas empresas que a gente pesquisa. Então, é possível, sim, fazer uma viagem, né, para a Ásia, no sentido via Chile, que sai aí um valor bem interessante e também dá até para conhecer o Chile, porque você compra separado, sai de São Paulo, você sai de Foz, ali, né? fica ali uns 2 dias em Santiago, conhece a capital do Chile e depois segue a viagem, até porque é uma viagem muito longa. Sim. Então, fazer essa quebra para você não ficar... Trechos, né? De trechos. Olha assim. só, já valeu a vinda. Com certeza. Coisas Gente, que leigos não sabem fazer. E isso mostra, Maria, que você pode ir pra Bora Bora. A Carla pode. Eu posso. E você pode travel. Até a próxima parada. Um beijo e foi um prazer estar com você aqui esta noite mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau.